está realizando dentro de nós é essa, de nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. É essa a reforma que Deus está fazendo em nós. E talvez você está com essa dúvida no seu coração: como eu posso ser semelhante a Jesus? Será que o Sermão da Montanha é ainda para os nossos dias? Pode haver essa dúvida no seu coração: será que dentro da nossa cultura, que é tão pecaminosa, tão perdida, será que é possível ainda nós sermos sal e luz? Será que ainda é possível nós não nos contaminarmos com a contaminação sexual que há na nossa cultura? Será que a gente pode se manter honesto em um país tão corrupto como o nosso, em que há tantos casos de corrupção? Essa dúvida pode estar no seu coração. Mas é o que eu quero dizer para você nesta noite, é que é possível sim nós termos uma vida santa no tempo em que nós estamos vivenciando. É possível nós sermos santos como Deus espera que nós sejamos. É possível, mas esse peso da possibilidade não está sobre nós. Isso é um mistério muito grande na vida cristã. Nem mesmo a nossa santidade é produzida por nós mesmos. A nossa santidade é produzida por Deus. E por isso, nessa semana nós vamos estudar a capacitação. Qual é essa capacitação que Deus promove em nós, para que nós possamos viver uma vida semelhante a Jesus? É essa pergunta que hoje vai tocar o nosso coração. E é essa resposta que nós vamos buscar hoje. Senhor, qual é a capacitação que o Senhor nos dá para que nós vivamos uma vida semelhante a Jesus? Eu quero te dizer, de princípio, que nós vamos ter de reconhecer que nós só seremos santos se nós buscarmos essa capacitação do Senhor. É o texto que dá base para a nossa semana, que está em 2 Coríntios 3,5. Quero que você leia comigo, pode ser? Diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. É preciso que nós nos acheguemos ao Senhor com esse coração humilde. Senhor, a minha suficiência vem de Ti. É preciso que nós, a cada dia, possamos chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo produzir santidade. Eu não consigo, mas eu sei que se o Senhor produzir santidade em mim, eu serei santo. E o que eu estou disposto é que o Senhor faça essa operação, essa reforma em mim, para que eu seja santo. Um elemento muito importantíssimo, é a operação do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai realizar essa obra de reforma nos nossos corações. É Ele que tem esse papel de produzir em nós essa reforma. E Ele faz isso como? Nos transformando. Ele transforma a nossa vida. Sobretudo, dois aspectos muito importantes: a mente e o coração. Lá em 1 Coríntios 2,16, diz a mente de Cristo. Diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa verdade está clara para nós. Nós temos a mente de Cristo. Nós cremos de fato de que nós temos a mente de Cristo atuando em nós. Quando nós nos deparamos com uma situação de tentação, de dúvida, será que nós paramos e pensamos: Senhor, eu não quero pensar nesse momento com a minha mente. Eu quero pensar com a mente que o Senhor gera em mim. Será que isso está tão claro para nós assim? Esse é o desafio, ter a mente de Cristo produzindo em nós uma transformação da nossa conduta. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso desafio. É interessante isso. Por que Deus haveria de nos dar uma nova mente? Porque Ele sabe que a nossa mente, aquilo que nós pensamos, conduz à forma com que nós agimos. E muitas vezes,
O que acontece conosco é que nós não percebemos essa batalha que se trava na nossa mente, e nós cedemos e pensamos que praticamos aquele pecado por uma força que não estava dentro de nós. A gente percebe isso no Gênesis. Muito interessante isso. A primeira vez que o homem pecou com Eva, a tentação da serpente, a malícia, a astúcia da serpente estava no pensamento. Por quê? Porque Deus havia dito a Eva e a Adão: não comam daquele fruto, pois no dia que você comer, certamente você morrerá. Só que a serpente deturpa a verdade e a palavra de Deus e diz: olha, o que na verdade Deus não quer é que você coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, você será como Deus. Observe que o que aconteceu na mente de Eva foi um conflito. Houve um conflito na mente de Eva, houve uma deturpação na mentalidade e no pensamento de Eva. Eva se presenciou com o fato que ela: será que o que Deus disse é diferente do que essa serpente está me dizendo? De modo que Deus entende e percebe e vê que a nossa mente é um campo muito importante, e por isso Ele dá a nós essa mente, que é a mente de Cristo. Como eu faço então para que a minha mente esteja totalmente conectada à mente de Cristo? Mantendo os meus pensamentos nas coisas do alto. Colossenses 3:2, um texto que Paulo nos exorta: mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Que você possa a cada dia enriquecer a sua cabeça de coisas que são do Senhor. Muitas vezes durante a nossa rotina nós nos perdemos e perdemos o Senhor de vista. O objetivo é que a gente não perca. O objetivo é que a cada instante, a cada momento, a gente consiga trazer à nossa memória uma palavra, uma verdade, um princípio simples, mas que possa produzir em nós um pensamento que irá nos conduzir aos céus, que irá nos conduzir à mente de Cristo. Paulo também nos exorta de uma outra forma. Em 2 Coríntios 10:5, ele diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aí eu consigo observar duas formas de nós trabalharmos a nossa mente. Uma de ataque, destruir argumentos e pretensões, mas também uma forma de defesa, levarmos cativo todo o nosso pensamento obediente ao Senhor. É aquela ideia de, diante de uma situação da minha vida, eu dizer: Senhor, antes de tudo eu quero te obedecer. Senhor, antes de tudo eu quero destruir essa mentira que está sendo plantada na minha mente. Essa semana aconteceu algo interessante no meu trabalho. Eu estava comentando sobre casamento, e um colega meu disse assim: ah, Luiz, você sabe que casamento, ele falou assim: ah, você que estudou direito, você sabe, casamento é um contrato. Casamento é um contrato, e se é um contrato, ele pode ser desfeito a qualquer tempo. E eu percebi nisso uma mentira de Satanás, que estava sendo divulgada no ambiente de trabalho, que não tinha só eu e ele, outras pessoas também estavam lá. E aí eu fiz questão, percebi aquele momento e fiz questão de ressaltar. Eu falei: olha, o direito pode dizer que o casamento é um contrato, mas Deus disse que o casamento é uma aliança. Eu percebi ali uma astúcia da serpente, uma astúcia de Satanás em querer, talvez, mudar a forma com que nós enxergamos o casamento. Isso que ele já tem feito na nossa sociedade. Eu percebi ali no ambiente de trabalho, e talvez você no seu ambiente de trabalho também perceba muitas outras mentiras que Satanás começa a dizer. Ele diz assim, coloca na boca: ah, você sabe como que funciona aqui. Aqui funciona só por fora. E isso se torna comum, e a gente de vez em quando se vê até mesmo falando sobre isso como se fosse algo normal. E esquecemos de que nós precisamos ter a mente de Cristo nesses momentos. Mas eu te disse que o Espírito Santo, ele trabalha não apenas na mente, porque não só a mente produz atitude, o coração também produz atitude. E é por isso que Deus, na sua sabedoria, no seu conhecimento,
dá a nós também um novo coração. Não somente coloca em nós a mente de Cristo, mas também dá a nós um novo coração. Esse coração que ele havia prometido já no Antigo Testamento. Ele diz assim, Ezequiel 36, 26: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Provérbios 4, 23 reforça essa ideia dizendo: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração é a central de emoções e sentimentos que estão dentro de nós. São sentimentos, são emoções, e que muitas vezes conduzem a nossa forma de agir na nossa vida. É interessante Gênesis. Eu sempre gosto de voltar a Gênesis. Os meninos jovens que têm me ouvido durante os sábados aí, veem como eu gosto de Gênesis. Porque o Gênesis conta muito da nossa natureza. E se em Gênesis com Eva a gente percebe como Satanás pode trabalhar na nossa mente, com Gênesis em Caim, a gente percebe como as nossas emoções podem nos conduzir ao pecado. A palavra de Deus conta que Caim, ao ver que a sua oferta havia sido recusada, ele se enfureceu. Ele se enfureceu e o seu rosto se transtornou. A fúria foi um sentimento que se apossou de Caim e que levou ele a cometer o primeiro homicídio. De modo que o Senhor vê e sabe que nós precisamos ter sim uma mente renovada, uma nova mente, mas também um novo coração. O que há nesse novo coração? Quais são os princípios, os valores, o que deve haver dentro desse novo coração que o Senhor nos dá? A gente consegue também essa resposta na Bíblia. Gálatas 5, 22, 23 fala dos frutos do Espírito. E esse Espírito atua nos nossos corações, nesse novo coração, gerando em nós alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso do que o nosso coração está cheio. E eu quero dizer a você, se você se arrependeu dos seus pecados, se você teve uma decisão por Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, ele mora dentro de você, e todas essas riquezas habitam o seu coração. É possível sim que você seja manso diante de uma situação de violência. É possível sim que você exerça domínio próprio diante de uma situação de tentação. A grande mentira que Satanás quer colocar nos nossos corações é de que não é possível, não é possível e não é possível. E nós queremos crer sim, e dizer pela fé de que é possível vivermos uma vida em santidade. É possível que nós, enquanto povo do Senhor, separado, vivamos de uma forma diferente da forma que nós temos vivido até então. Eu quero desafiar isso a você. E quero desafiar contando uma última história. Conta a história de um garoto que tinha que fazer uma viagem. Ele não tinha muitos recursos. E ele tinha que fazer uma viagem para um outro continente, atravessar o mar. Então ele juntou todas as suas economias, suou, juntou todas as suas economias e comprou a passagem do navio. Ele falou: a passagem do navio está compra. Foi então, percebeu que não tinha mais dinheiro, era o total do dinheiro dele, era para aquela passagem. Ele entrou no navio, começou a viajar um dia, 2 dias. A cada dia, a tripulação vinha, batia no quarto e falava: hora do almoço, hora do jantar. E ele, muito tímido, sem dinheiro, falava: não tenho dinheiro para comprar meu alimento, então vou ficar no quarto. E ficava no quarto, todos os dias. Aí, ficar sem se alimentar, foi dando fraqueza. Teve de ir para o departamento médico do navio. Chegando no departamento médico, o médico constatou que ele estava desnutrido, que ele estava sem se alimentar. Falou: mas vem cá, esse quadro seu é de quem não está se alimentando. Você tem se alimentado? E ele, muito tímido, muito vergonhoso, falou: sabe o que é? É porque eu não tenho dinheiro para comprar meu alimento. E aí o médico deu aquela, assustou. Ele falou assim: mas moço, você não está sabendo que naquela passagem que você comprou incluía todas as refeições? Você não está sabendo disso? E aí, nossa, despertou. E por que eu estou te contando essa história? Porque talvez
essa seja a noite em que você é esse paciente, e eu seja esse doutor que estou te dizendo. Os alimentos estão à sua disposição. Existe a mente de Cristo atuando dentro do seu coração. E também há um novo coração pulsando dentro de você. O que você precisa fazer é acessar essa mente. É você dar espaço para que esse novo coração promova dentro de você toda essa reforma que Deus espera promover dentro de você. Mas essa reforma também foi uma reforma na nossa identidade. Para isso, a gente vai ouvir o nosso pastor, o pastor Marcos.